Boa noite, amigos, amigas do Facebook, da rede social. Ontem nós começamos a debater um tema bem geral, planejamento e cuidados com a cidade e com os bens públicos, que são 2 itens do nosso programa de governo. E hoje nós vamos dar continuidade a essa discussão. Foi muito boa a discussão de ontem e hoje nós vamos continuar nesse debate. Mas eu queria, como a gente está falando, inclusive, de bens públicos, iniciar fazendo um cumprimento aos servidores públicos. Hoje é o dia 28 de outubro dos servidores públicos, e que prestam serviços muito importantes para a população em diversas áreas, área de segurança, da justiça, da saúde, da educação, da assistência social, da previdência. Então, meus cumprimentos aos servidores públicos, de maneira geral, e eu queria fazer um cumprimento especial aos servidores públicos da saúde, aos servidores do SUS. Tá? Eu acho, inclusive, que mais do que o seu dia comemorativo, hoje os servidores públicos da saúde tiveram uma vitória, conquistaram um apoio da população brasileira. O presidente da República fez um decreto absurdo no dia de ontem, prevendo as privatizações das unidades básicas de saúde. Vender as unidades básicas de saúde. Olha, bom, deixa para lá. Bom, e a reação da sociedade foi tão grande que me parece, não está totalmente confirmado ainda, que o presidente voltou atrás. Vai desassinar o decreto, jogar no lixo. Isso é uma vitória que mostra a valorização, apesar de todas as debilidades, deficiências, falta de recursos da área da saúde e outras áreas públicas, mostra uma reação, uma valorização da sociedade ao servidor público. A sociedade reagiu prontamente, foi para cima e não deixou esse decreto. Espero que isso se confirme hoje, né? As últimas informações são desse tipo. Não deixou o decreto de privatização do SUS passar. Parabéns, servidor público, pelo seu dia, parabéns pela sua dedicação às pessoas. Bom, eu estou vendo aqui, hoje nós temos a presença da prefeita Maria Carlota com a gente, do professor Adriano, do professor Gebara, né? Pessoas que também são servidoras, foram ou são servidores públicos. Bom, mas vamos lá, vamos discutir. Eu queria falar um pouco do conceito de público. O que é público? Cuidado com o público. O público é de todos, né? E o Estado, o município, tem que cuidar do interesse público de diversas maneiras. Então, uma das maneiras é preservando o patrimônio. Então, você vai
passa prefeito, passa governador, sai governador, presidente. Você vai construindo um patrimônio público, que é vindo dos impostos da população. E esse patrimônio público tem que ser preservado, né? Até enquanto ele tiver utilidade. Evidentemente, tem coisas que têm que ser refeitas, ficam anacrônicas, né? Tem que ser substituídas, mas aquele patrimônio construído ao longo do tempo, com recursos de toda a população, tem que ser preservado. E o que a gente observa é uma visão, por parte de muitos ocupantes do cargo público, imediatista, oportunista, eleitoreira, de se preocupar apenas com o curto prazo, de querer mostrar só obras novas, realizações que ficam evidentes para a população, e não cuidam do patrimônio acumulado ao longo do tempo. Grave erro político, ético, moral e financeiro. Porque quando você vai destruindo, deixando o patrimônio público destruir, quando se destruir, quando você vai recuperar, é bem mais caro. E Jaboticabal, a atual administração de Jaboticabal, eu diria que as últimas 3 administrações de Jaboticabal mostraram um descaso, e não vou falar, não são palavras vãs, não são palavras críticas sem sentido, mostraram um descaso muito grande com o patrimônio público. Basta dar uma volta na cidade. Então, a gente tem lá o Centro Educacional Professor Antônio Mônaco, numa situação lamentável. Aliás, parece que o prefeito atual não gosta do esporte, viu? Porque a situação das quadras esportivas na cidade está muito ruim. E quando não está ruim, está fechada. Campo do Cruzeirão, estive lá conversando com o pessoal do Aquabium, do Jardim Paulista, do Patriarca, está fechado. Tanta necessidade da gente praticar esporte, está certo que agora com mais restrições, mas deteriorando. Cine municipal, agora estão dando uma mão de tinta na parte externa do Cine municipal. Mas e lá dentro? Havia um velho ditado dos italianos, né, que eu acho que condiz com a atual situação do Cine municipal. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? E o povo não se deixa enganar por isso. A mini usina, hoje nós tivemos, eu e a Carlota, no Hospital Santa Isabel, conversando com a diretoria do Hospital Santa Isabel, a mini usina da Dó destruiu a mini usina, uma construção pública, podia, ao invés de estar destruída, estar reformada. A Casa do Trabalhador Rural, é uma outra citação que a gente tem que fazer. Fez-se um centro comunitário aqui no Santa Luzia, Santa Teresa, ao lado do CIAF 1, que nunca foi usado. Ele tem 4, 5 anos. Ele foi feito e nunca foi usado. Hoje ele está caindo, está escorado com eucalipto. Não pode. Isso é um erro gravíssimo. Não se pode tratar o patrimônio público dessa forma, com descaso, depreciando o patrimônio público, jogando fora o dinheiro da população. E quando a prefeitura abandona o patrimônio público, ele sofre ocupação. Né? As pessoas vão lá, às vezes até usuários de drogas ilícitas, vão lá e acabam por ajudar no mau uso, né, desse patrimônio. Se tivesse ocupado e se os usuários de drogas ilícitas, né, tivessem um acolhimento, um atendimento melhor, isso não aconteceria. Então vai se destruindo, não tem dono. Né? Eu lembro
era criança, né? Quando a gente via uma casa vazia, na época a gente usava estilingue. A vontade da criançada era, da molecada, era atirar com estilingue nas vidraças. Não é de ninguém, mas é de todos, né? É público. Mas quando não vem o exemplo do prefeito, da prefeitura, aquilo vai se estragando. Infelizmente, isso é bem generalizado em Jaboticabal. Eu tive ontem também na incubadora de empresas, que era um patrimônio que o município recebeu do Estado, era o posto de semente da cidade, né, da Secretaria da Agricultura do Estado, para a incubadora de empresas, está numa condição muito precária. E assim por diante. Bom, mas tem um outro lado da moeda, que a gente podia pensar o seguinte: vamos lá, vamos tentar justificar isso. Né? Ah, não, mas não tem dinheiro para cuidar da coisa pública. Por isso que vai se deteriorando, o dinheiro não é suficiente. Vamos imaginar que até fosse verdade isso, uma primeira análise, uma primeira impressão. Vamos pensar que isso poderia ser uma justificativa correta. Mas eu vou dizer para vocês que não é verdade. Porque o que eu estou percebendo, e vou mostrar alguns números aqui, é que, ao mesmo tempo que se deprecia o patrimônio público, deixa o patrimônio público ir por água abaixo, se valoriza a mais alguns patrimônios privados. Usa-se dinheiro público para bancar renda privada e se deixa depreciar o patrimônio público. Então, vou dar 3 exemplos de aluguel que a prefeitura fez do ano passado para este ano, de outubro do ano passado para esse ano. Vejam, coincidente com o último ano do mandato do prefeito atual. Contratos de longo prazo no último ano. Começa um erro por aí. Deixar as coisas para o futuro. Mas eu quero citar 3. Sou contra aluguel, o poder público alugar as coisas. Desde que tenha um preço razoável e que seja a única alternativa. Mas o que a gente pode pensar? Ao invés de alugar, conserve o patrimônio público. Não deixe estragar. Use o patrimônio que você já tem. Por que dar dinheiro sem necessidade para alguns setores da iniciativa privada? Eu vou dar 3 exemplos que eu vi os contratos. Eu não vou dar os nomes dos proprietários. Depois, quem quiser ver os contratos, isso está acessível na página da Transparência Pública da Prefeitura, viu? Que, aliás, é uma criação do PT. Obrigar o poder público, em todos os níveis, deixar transparente para a população o que se faz com o dinheiro público. Mas vamos lá, eu vou dar 3 exemplos. Um ficou mais famoso, que é a antiga loja da Renault, aqui em Jaboticabal. Que, na verdade, não é na Carlos Berchieri, né? É na Avenida Agostinho Enes. Ali tem 2 ruas paralelas, muito próximas da outra. Aquela rua pequenininha chama Agostinho Enes. O endereço, para quem for procurar esse contrato no site da prefeitura, é a Avenida Agostinho Enes, no bairro Cidade Jardim. Bom, o que a prefeitura fez ali? Alugou esse prédio. Em outubro do ano passado, começou a pagar, a partir de outubro, por R$ 8.430. Não me parece que é exagerado pelo tamanho do prédio, não sei. E ficou com esse prédio por 9 meses. 9 meses. Sem usar. Por que gastar? E aí eu fiz a conta, 9 meses, dá R$ 75.870. A prefeitura gastou R$ 75.870 para nada. 8 ou 9 meses, alugando, pagando, para nada. Aí reformou e devolveu para a proprietária. É uma proprietária de Guariba. E o incrível, hoje eu estava procurando uma explicação para isso,
que está empenhado na prefeitura, até agosto não tinha sido pago, eu não sei se em setembro foi pago, tem um empenho para essa rescisão de contrato, que eu não consigo entender de onde saiu esse valor, de R$206 mil em números redondos. Na verdade, R$205.928,24. Veja, a prefeitura agora já tem, olha, veja, a prefeitura devolveu imediatamente a proprietária do prédio, alugou o prédio, já está funcionando um outro negócio lá, um outro serviço na Avenida Agostinho Enes. Vamos chamar de Carlos Berghetti, né? Então, a proprietária teve todo o benefício. E se esse empenho, que não está justificado, for de fato esse valor, não é? Está registrado esse valor. Agora, não consigo entender. Não é a multa contratual, é bem mais que a multa contratual. A prefeitura gastou com aquele prédio R$281 mil, 798,24 centavos. Vamos chamar de R$282 mil. Para nada! Para nada! Aquilo não serviu para nada para a prefeitura, para o povo de Jaboticabal. Por que isso? Que erro administrativo grotesco foi esse? Perdeu 500 conto, R$1.000, R$2.000. Vamos dar um desconto. Mas R$282 mil. Para nada. Foi alugado como se fosse instalar o poupa-tempo naquele lugar. Não instalou nada. Né? E nós vimos R$282 mil ir embora, graciosamente. Né? Bom, eu não vou nem falar de possíveis suspeitas sobre isso, nada. Que está no papel só. Bom, tem mais. Nós temos alugado desde 10 de janeiro deste ano, 2020, nós não, a Prefeitura Municipal, o Prefeito Municipal, no seu último ano de mandato, resolveu alugar por 10 anos, até 2030, um prédio na Maestro Grossi, na Nova Jaboticabal, esquina com a Santo André, por R$25 mil por mês. E com a obrigação de instalar um elevador com dinheiro público. Está no contrato isso. Quer dizer, esse ano, R$25 mil, se eu não errei nas contas, 12 meses, isto vai custar para a comunidade R$300 mil. Transferido para os proprietários desse imóvel. O que a prefeitura instalou no lugar? Que benefício trouxe para a população? Está vazio. Vai ficar o ano inteiro pagando aluguel sem nenhum benefício para a prefeitura. Mais 300... E se for reincidir, tem que reincidir, vai ter multa. Contrato de 10 anos. Se era tão urgente assim, por que não ocupou o prédio? Por que o prédio está vazio? 300 mil conto desperdiçado. E o último exemplo que eu quero dar, tem outros aluguéis, mas os outros aluguéis são mais baratos, acho que, né, são razoáveis, prazos menores, 2, 3 anos. Tem uma rescisão contratual, onde funcionava o CAPES, lá no Jardim Angélica, feita em janeiro desse ano. Interessante, né? Muito, muito concentrado no tempo. Aí vocês pensem o que pode estar por trás disso. Essa rescisão contratual, quando você deixa um imóvel que você está alugando, você tem que fazer algumas reformas. Né? Você tem que entregar o prédio do jeito que você pegou. E normalmente você faz a reforma e a pessoa que é dona vai lá e faz uma vistoria, aceita ou não. A prefeitura pagou R$150 mil de indenização aos proprietários do imóvel. Não fez a reforma, deu em dinheiro. R$150 mil. Né? Tem um laudo
técnico da reforma? Será que é esse pagamento? Aliás, número redondo, né? 150 mil reais. Né? A gente desconfia desses números redondos. Né? Tem alguém que fez essas contas? Se a reforma era de 150 mil reais mesmo? Será que a prefeitura não poderia ter feito a reforma? Bom, então, nesses 3 episódios, eu somei aqui, deu 732 mil reais. 732 mil reais que a prefeitura gastou do nosso bolso, dos nossos impostos, e não resultaram em nenhum benefício para a população de Jaboticabal. Será que está sobrando dinheiro da saúde? Na saúde? Será que o Santa Isabel não está precisando de mais dinheiro da prefeitura? Eu fiz uma conta rápida. Com esse dinheiro, daria para a gente ter mais 200 ou 250 famílias com Bolsa Família aqui em Jaboticabal. A gente já tem 2.700, poderiam chegar a 3.000 famílias. Mas ao invés de atender 300 famílias, 250 famílias, se atende 5 famílias que são as proprietárias desses imóveis. Uma distribuição contrária de renda, né? Mas vamos pensar naquilo que eu falei até agora. Será que não podia pegar esses 732 mil reais, ao invés de desperdiçar? Isso é desperdício, jogar fora. Pelo menos para a prefeitura. Para quem recebeu, não, né? Foi beneficiado. Será que não podia ter reformado o patrimônio público? Se adotasse isso sempre, será que a gente não teria economizado muito dinheiro? A gente pode até fazer essa conta, tentar fazer essa conta ao longo do tempo. Olha, é uma situação lamentável, sabe? Lamentável que isso tenha acontecido, que não tenha ação pública contra isso, né? Que não tenha sido virado um objeto de apuração da Câmara Municipal. É um mau uso do dinheiro público nas nossas fuças, na nossa cara. A gente não pode se conformar com isso. Pode entender que isso é normal, isso é natural. Né? Ainda mais ficam heranças, né? Contrato de 10 anos, a prefeitura tem que fazer um elevador custa mais de 200 mil reais. Não é uma obra simples, barata. Bom, então, aí não há nada de público. Sem vender nada do Estado, se privatiza. Quando a gente fala em privatização, tem várias maneiras de privatizar. Essa é uma privatização. Você usa o dinheiro público em favor da iniciativa privada. Né? Sem receber nada em troca, sem nenhum benefício para a população. Bom, mas vamos lá, Estamos aqui com 35 pessoas inscritas, né? Várias pessoas. Queria começar com o professor Adriano. Parabéns, professor Adriano. Eu vou colocar também o professor Gebara. Depois eu coloco a Carlota e o Citariano que estão aqui com a gente. Né? Professor Adriano, o senhor é candidato a vereador. Isso, Bacarinho. Isso. Vamos imaginar que o senhor consiga se eleger vereador. Você acha que não dava para fiscalizar um pouquinho mais isso? Né? Questionar um pouco mais esse tipo de atitude? Né? De pegar o dinheiro que faz tanta falta na saúde, na educação. Nós estamos aí com o pessoal nas creches, por exemplo. As professoras das creches reclamam com razão que tem um excesso de alunos que elas têm que atender. Criança até, às vezes, menor que 1 ano. Imagina você cuidar de 10, 15 crianças, 20 crianças. Então, precisaria mais gente nas creches. Dá para se conformar com jogar dinheiro fora desta forma? Não, não dá, Bacarinho. Boa noite a todos que estão acompanhando a live, né? Mas não dá. Eu estava ouvindo o seu relato, eu estava inconformado.
Primeiro, que é aquela base. O vereador, ele tem duas funções principais na Câmara Municipal: legislar a favor da cidade e da população e fiscalizar o poder público. E é uma coisa que eu não vi nas últimas eleições dentro da Câmara. Por quê? Temos falta de água, a Saeg está um caos. O senhor falou no valor de 632 mil aproximadamente aí, de aluguéis pagos, né? E não usado o imóvel. Eu sou a favor do bem público, eu sou a favor. Vamos gastar um pouco mais para reformar? Vamos gastar um pouco mais para reformar, mas é imóvel nosso, é imóvel da cidade, é imóvel do povo. Eu reformo, eu cuido. Talvez, em primeiro momento, saia um pouco mais caro, mas a longo prazo, a economia é muito grande. É uma economia que esse dinheiro vai para a população, na saúde, na educação, em questões básicas, professor Bacarin. É inconformável. Eu não sei como colocar uma situação dessa. Incompetência administrativa, me desculpe, mas é uma situação muito grave. Eu estou na minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu vou alugar um outro imóvel, eu vou mudar. Fico 1, 2, 3, 5. Quanto dinheiro eu perco? Eu vou fazer isso? Não. Você não vai fazer isso, sabe por quê, Adriano? Sabe por que você não vai fazer isso? Porque a sua mulher não vai deixar você fazer isso. Para de ser doido. A sua mulher vai te chamar a atenção. E como que nós não conseguimos chamar a atenção do prefeito? Nós pecamos nisso. Pois é. Então, os vereadores que atuam na Câmara atualmente deveriam estar de olho nisso. Peraí, alugou. Esse imóvel que o senhor colocou muito bem, é um prédio muito grande que nós temos na Nova, que foi alugado. Mas esse contrato é um contrato, para mim particularmente, eu não sou nenhum especialista na elaboração de contrato, mas absurdo. Eu crio um contrato com prazo de 10 anos, ou seja, eu passo do meu mandato para mais 2 mandatos e meio, praticamente. Eu não sei quanto tempo vai ser necessário a utilização desse prédio. Para que foi alugado esse prédio? Eu ainda vou colocar um elevador. Quer dizer, eu tenho que fazer a manutenção, mas uma benfeitoria ao ponto de ser instalado um elevador no prédio à custa do dinheiro público, para mim é absurdo. É um caso extremamente desnecessário. Eu acredito que deveria ter sido muito mais pensado isso aí e ter um bom senso melhor, né? Dinheiro público é dinheiro do povo. Sempre falei e continuo falando, é dinheiro sagrado. Porque o que é meu, o que é do outro é do outro. Administrar corretamente é cuidar bem da cidade e bem da população. E isso está sendo... É uma falta que está ocorrendo em Jaboticabal. Uma administração para o povo que cuide melhor do povo, que cuide melhor daquilo que é do povo, os bens públicos, professor. Tá bom, Adriano, obrigado. Gebara, é capitalismo sem risco isso? Receber dinheiro sem arriscar? Opa, essa é a modalidade mais interessante do capitalismo, né? O capitalismo absolutamente sem risco, com retorno garantido antecipadamente. Não tenha dúvida. E aí que eu fiquei pensando, quando você falou desse contrato, aí o questionamento, quem fiscaliza isso? Eu me lembro de um período da minha vida, exatamente na tua gestão como prefeito, de ter sido vereador. Eu acho que aquela Câmara daquela época, e o único prefeito que teve uma fiscalização até de um vereador que ainda continua com o mandato, de forma tão assodada, tão procurando, eu diria, chifre em cabeça de cavalo, e ele não conseguia achar fiscalizando. Até que um dia ele me aparece na Câmara Municipal dizendo que um funcionário público havia, no horário do trabalho, arrumado um ferro elétrico da família. E ele veio trazendo isso como um desvio, como um erro da administração.
Ora, o funcionário público arrumou um ferro elétrico no horário de serviço. Olha só, um homem que fiscalizava isso, hoje deixa passar, que procurava uma agulhazinha no palheiro, hoje ele deixa passar um elefante, como esses contratos. Eu chamaria isso de hipocrisia, no mínimo. E é pena que não há denúncia. E se eu for buscar nos evangelhos, eu vou ver o seguinte: quem não usa o evangelho para ser profético, e a função do profeta não é adivinhar, adivinhação, não. A função do profeta é denunciar tudo o que está errado, principalmente na esfera governamental. Este caso, ou estes casos, olha, eu diria para você, não é caso de má gestão, é caso de desvio puro e simples. Quer dizer, alguém precisaria pegar esses contratos, um vereador, e levar ao conhecimento do Ministério Público. Porque não é possível você alugar um imóvel sem saber o que fazer com ele. E os valores são altos, são valores muito altos. Você fez uma conta interessante de quantas famílias mais seriam beneficiadas por a Bolsa Família. Quanto mais de renda existiria distribuída para as pessoas de baixa renda que usam o dinheiro em Jaboticabal. Quanto isso... Não foi só esta perda, foi a perda de mais compras, mais impostos, etc., na cidade. As pessoas ganhando mais dinheiro, gastariam mais, comprariam mais, resolveriam suas questões de necessidade, de demandas, e comprariam no comércio local. Né? Imagine você se nós precisássemos mais respiradores, imagine você se nós precisássemos um apoio ao SUS, criando mais UTIs, por exemplo. Gilmar, este ano não chegou a precisar mais respiradores, mas chegou a precisar oxigênio no Santa Isabel. Então... Faltou oxigênio. Teve um momento que a direção do Santa Isabel não conseguia comprar oxigênio. Não era nem o aparelho, era o bem de custeio. Era o custeio. Então, e a prefeitura paga R$25 mil, R$15 mil por mês por um imóvel fechado. Não que a gente queira ficar fazendo fanfarronice, fake news, não é. Está no site da prefeitura. Tá? Eu acabei de ver aqui na página de transparência, como você bem disse, foi uma proposta, um projeto que foi aprovado pelo PT, que é tão demonizado hoje. Pegou fácil falar mal, a mídia falava mal, a grande imprensa falava mal, não se prova nada contra o PT. Quando eu vou buscar as coisas, esmiuçar as coisas, eu só vejo benefício para a população. Eu não sei se você viu agora que a Petrobras vai distribuir dividendos mesmo no ano que ela tiver prejuízo. Capitalismo sem risco. Capitalismo sem risco, mais uma vez. Ou por conta da viúva. Ou por conta da viúva, com certeza. A viúva paga a conta, né? Ou seja, a viúva são os nossos impostos. E eu queria lembrar, Bacarinho, uma coisa tão importante que você falou: recuperação do patrimônio. O grande modelo que me restou na cabeça, sem contar tudo que você recuperou, Antônio Mônaco, foi a Praça Doutor Joaquim Batista. Que belíssima reforma, que belíssima inauguração, quanta lágrima eu vi dos familiares do Dr. Joaquim Batista, revendo uma praça revigorada, limpa, bonita, iluminada. O Antônio Mônaco, com os vestiários funcionando, gramado bom, tendo ginástica, recuperar patrimônio público. Tem mais patrimônio público fechado. Você sabe disso, tem mais patrimônio público
fechado. Isso é fundamental, mas uma coisa também, prefeito que quer fazer gestão para se agradar a si próprio e alguns beneficiários e beneficiados, faz obra que mostra que tem aparência, não põe dinheiro debaixo do chão, não põe dinheiro em rede de água e esgoto. O que quer fazer? Graça para a população. Quer mostrar serviço onde não precisa do serviço. E esconde o que há de fundamental, que é o mau uso do dinheiro público. Isso é que entristece a gente. E eu digo mais, eu tenho culpa, os cidadãos que não assumem a denúncia, como você está fazendo, também têm culpa. Nós não somos fiscais. Nós fomos acomodando com as coisas de tal forma que, fazer o quê? Não tem jeito. Fazer o quê? É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Um homem como você, com a tua visão de coisa pública, como o nome diz, é do povo. É isso que eu falo assim, este vai chegar para colocar ordem na casa. Eu digo, eu apoio o Bacarin porque eu conheço o Bacarin desta forma, desde, não vou dizer muitos anos atrás, para não dizer 40 e tantos, né? Senão eles descobrem a nossa idade. O teu perfil é o mesmo. Quer dizer, coisa pública, independentemente de quem te pressiona. Eu te conheci sempre assim, e eu sei que a tua administração à frente da prefeitura vai ser de valorização da coisa pública, valorização do serviço público e valorização do funcionalismo público. Governar para todos, como foi sempre o seu modelo. Você governa para todos os cidadãos de Jaboticabal. Obrigado, Gebara. Eu queria conversar com a Maria Carlota, foi prefeita na nossa cidade 2 vezes, candidata a vice-prefeita, estamos fazendo uma dobradinha aí com muito empenho. Mas, Carlota, eu queria lembrar uma coisa, sabe? Quando eu assumi a prefeitura em 89, você foi vereadora, depois você foi secretária de Educação, né? Então, nós tínhamos uma rede de educação menor, bem menor. Naquela época, as obrigações da prefeitura eram menores que agora. Mas eu lembro que a gente tinha muito prédio, inclusive, de terceiros, né, que a gente usava, e nós fizemos um projeto de recuperar todas as escolas. Não deixamos de construir, né? Acho que construímos, eu lembro do CEAF 5, né? O pessoal falou, vocês exageraram, hein? Uma construção muito boa para o pessoal da periferia. Quantas críticas, né, Bacarin? Quantas críticas no CEAF 5, meu Deus do céu. Mas recuperamos... De reformar as coisas, não é, Carlota? Lembra? CEAF 1, CEAF 1, né, CEAF 2... né? Nós reformamos os prédios porque escola tem que ser atraente para atrair as crianças e as creches, principalmente. Hoje, inclusive, a gente discutiu isso com uma série de mães que estavam presentes na reunião que nós fizemos. É muito importante, Bacarin. Quando eu lembro, né, quanto que nós, doutor Dorival Martins, nós, mais outros advogados, todo o pessoal, quanto que nós nos preocupamos, como é que nós íamos recuperar o Centro Esportivo e Educacional Antônio Mônaco. Meu Deus do céu, né? Quanto custou para a gente fazer do modo mais legal, realmente, para a gente utilizar o dinheiro público em benefício dos demais, porque lá seria um centro educacional, porque com o esporte você também educa, e foi muito bem utilizado. Eu, quando vereadora de 2013 a 2013, 14, 15, 16, eu me lembro que fui ao Mônaco, não uma, mas várias vezes, deteriorado demais os banheiros, as quadras,
tudo. Então, não pode ser assim. Nós temos que cuidar, de fato, daquilo que acontece. Né? Alguns CIAFs que existem hoje, que estavam também numa situação lamentável, foram reformados. Agora, o que eu não admito, não aceito, é alugar, né? Prédio particular, a pessoa recebe um pedido que precisa de alugar o prédio, ele vai fazer o preço do mercado ou um preço maior ou um preço menor, depende daquilo que ele vai acordar, inclusive com o poder público. Agora, ficar fechado quase um ano sem ter serventia para a prefeitura, meu Deus do céu, se fôssemos nós que estivéssemos na administração, eu imagino as manchetes dos jornais, né? Imagino o que o legislativo faria, e aí eu considero assim, vereador, em geral, tem as portas abertas, seja de oposição ou não, pelo menos é que eu penso, o prefeito, tem horas que ele vai lá. Então, o mínimo que teria que ter sido feito é ir, depois de 1 mês, 2 meses, por que está fechado ainda? O que aconteceu? Por que não vai ser utilizado? Vai ser utilizado para quê? Porque 9 meses, 1 ano, pagar, né? Depois para a pessoa, aí a rescisão custa mais caro do que está sendo feito. Eu não consigo entender. Né? E a minha preocupação é muito grande, porque se o vereador não queria entrar, bater de frente com o prefeito, discutir com o prefeito, que ele poderia ter ido lá para saber, é uma das funções do vereador, é a fiscalização, ele poderia ter feito um recurso junto ao Ministério Público para que o Ministério tomasse as providências devidas, fosse lá saber o que está acontecendo. Eu acho isso bastante sério e, de fato, Bacarim, você citou vários locais que precisam do cuidado da prefeitura, cuidar cuidar do patrimônio público é muito importante, porque nós não podemos esquecer, quando veio aquele arquiteto de São Paulo, Júlio Abbe, que nós fizemos o Museu de Rua, ele disse que Jaboticabal tem uma história patrimonial, de patrimônio, de prédios e tudo mais, e uma história das pessoas, né? Nós estamos quase fazendo 200 anos, que tem que ser muito bem estudada, muito bem trabalhada. Ele ficou encantado com aquilo que existiu, pena que nós não pudemos dar continuidade ao museu de rua ou outro tipo que ele apresentasse, para que nós contássemos a história da construção de Jaboticabal, da economia de Jaboticabal, do desenvolvimento de Jaboticabal e a história das pessoas, que eu também acho muito importante. E a história das pessoas está ligada, muitas vezes, com o patrimônio público, com o prédio, com o espaço, com o local. Né? Isso é muito importante e nós temos que cuidar. E eu tenho certeza, Bacarim, que com você, como prefeito, à frente da Prefeitura Municipal, o nosso patrimônio público vai ser muito bem cuidado, vai ser muito bem recuperado, e nós, de maneira nenhuma, vamos fazer esse tipo de coisa que nos deixa perplexos e pasmos, porque não dá para aceitar de maneira nenhuma. É muito sério, então nós temos que ver isso. Obrigado, Carlota. Obrigado. Eu vou precisar sair, eu peço desculpa, já vieram me chamar, eu tenho um compromisso que eu marquei, então eu estou saindo, mas eu estou muito feliz de ver que nós vamos nos preocupar, né, se nos for dada a chance de sermos prefeito e vice-prefeita, de Jaboticabal, essa chance para que nós possamos recuperar o patrimônio dessa cidade, que daqui a pouco vai ter 200 anos, porque tem 192 anos, foi feito esse ano. Um abraço a todos que estão assistindo a essa live. Obrigado, Carlota. Bom,
eu queria agora conversar com um engenheiro, né? Que tem experiência, muita experiência pública. Mas antes disso, eu queria lembrar de um outro patrimônio que está comprometidíssimo aqui em Jaboticabal, que é a caixa d'água de 500 mil litros, a caixa elevada de 500 mil litros do SAEG. Eu estive lá no Santa Mônica, na antiga Rua Monte Alto, que agora se chama Jornalista Cláudio Berchieri. Eu fiquei olhando para aquela caixa e a impressão é que ela continua inclinando. E é impressão. Né? Tem que ter um laudo. Agora, a população está sabendo se a caixa está inclinando? O SAEG está fazendo? A Prefeitura Municipal está vistoriando aquilo? Já fez uma comissão para achar a responsabilidade daquilo? Por que aquela caixa se inclinou? Vai ter um laudo sobre isso? Ou nós vamos dizer que foi um acidente, foi uma coisa, um desafio, né? Como eu já ouvi o prefeito falar, cada dia é um desafio. Mas aquilo foi um acidente, foi um acaso? Por que aquela caixa inclinou? E qual a solução? Vai se jogar para frente a caixa inclinada, correndo o risco da caixa cair em cima da estação de tratamento? Não é? Bom, mas eu queria aproveitar isso, e você falasse um pouco sobre essa questão. Construção e reforma. Né? O quão importante é a manutenção dos prédios e quanto significa de economia para a população se as coisas são conservadas, são mantidas. Né? E, portanto, o quanto possibilita novos investimentos. Eu estou certo quando eu penso assim, se você mantém as coisas, isso te dá maior capacidade de atender as necessidades da população? Bacarim, boa noite a quem ouve a gente. Eu só quero deixar um relato aqui, que a gente fica de boca aberta com os números que você passou dos contratos, sabe? Boca aberta e triste, né? Por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro público é curto e quanto significa se essa economia fosse feita, como você já respondeu, por exemplo, com ampliação do Bolsa Família. Então, além de deixar de boca aberta, deixa triste e deixa revoltado. Né? Só para relatar aí esses levantamentos, essas informações que você trouxe e que, assim, amplia a nossa capacidade crítica de ficar sabendo disso. Eu vou responder a sua pergunta da importância de se manter as coisas e não quero tergiversar, sair pela esquerda ou pela direita, não é isso não quero... Mas eu vou dar um exemplo de... A Carlota, quando ela sai em 2003/2004, ela deixa um serviço de limpeza, Bacarim, de coleta de lixo, muito bem avaliado. Havia pesquisa de opinião pública, a coleta do lixo ela sempre despontava assim como um reconhecimento da população em relação à qualidade dos serviços prestados. Tá? Tinha problema? Claro, toda prestação de serviço tem problema, mas era bem avaliada. Em 2008, inicia-se uma, vamos chamar assim, transferência dos serviços de coleta de lixo para o SAEG. Olha, SAEG, você vai coletar o lixo agora. E desmontou-se aquela estrutura, existente de caminhões, pessoas, equipamentos, inteligência de gestão, desmontou-se isso, não sei sobre qual pretexto, né? Eventualmente que você fazer o gerenciamento da prestação de serviço dá trabalho, mas a estrutura existia, prestava um bom serviço, tanto de coleta como de destinação do lixo lá em aterro. 4 anos depois, essa estrutura é totalmente desmontada, coloca-se no SAEG, não sei se goela abaixo, né? Olha, você coleta o lixo, leva para o aterro e paga. Eu fiquei olhando os balancetes no portal de transparência, eu não tenho muita prática com isso, mas os números que eu levantei, e faço questão depois de apurar melhor isso, de 2008, quando se transfere o lixo para o SAE, até os dias de hoje, né,
foram pagos à iniciativa privada, e eu não estou aqui demonizando a iniciativa privada, não é isso. É que tinha uma estrutura boa, que funcionava, que prestava serviço, em 4 anos ela é desmontada. Em 2008, quando se terceiriza o lixo em Jaboticabal até hoje, nas minhas contas, cerca de 40 milhões de reais foram pagos para coletar o lixo em Jaboticabal e destinar em aterro sanitário para estruturas que já funcionavam e eram bem avaliadas pela população, não era por nós. Então, assim, eu não sei se isso exemplifica um pouco a importância de se trazer para o debate da discussão de tomar cuidado com terceirizações, com locações, né? E o cuidado de você fazer o funcionário ser parceiro na prestação dos serviços, na manutenção dos prédios. Você não consegue economizar se você sucatear equipes de manutenção de próprios públicos. Eu não sei se a prefeitura consegue hoje, né, soldar uma grade de proteção para colocar num vitrô de um CIAF. Se precisa terceirizar. Eu não sei se a prefeitura tem condição de levantar 4 paredes com os pedreiros dela, né, se precisar uma pequena obra de ampliação. Eu lembro que na sua gestão, na gestão da Carlota, a prefeitura tinha poder de execução com os funcionários que tinha e economizava muito com isso. Eu estou dando um exemplo do desmonte, da seriedade do desmonte da coleta de lixo em Jaboticabal, que custou milhões de reais para a população, para um serviço que tinha, era bem prestado, em contraposição à iniciativa privada. Não estamos aqui demonizando ninguém, mas uma decisão dessa natureza deveria ser muito bem pensada pela prefeitura, muito bem avaliada pela Câmara Municipal, antes de colocar em prática e resultar no que resultou. Você lembra melhor do que eu, você foi prefeito, você tinha coleta seletiva. Eu estava vendo no site da Transparência, parece que só o contrato da coleta seletiva hoje é de R$47 mil mensais. Ok, tem um serviço. Mas a prefeitura tinha coleta seletiva na cidade inteira, prestada com o caminhão dela, com o funcionário dela, e que não custava isso. E o pior, Bacari, desmontou a estrutura de limpeza, os funcionários ficaram na folha, você continuou pagando a folha desses funcionários e iniciou o pagamento de um contrato milionário. Essa é a raiz, um pouco, do tensionamento dos problemas financeiros pelo que o Saeg está enfrentando. Aí eu posso entrar até na discussão da caixa d'água aí um pouquinho. Eu não tenho informações. Suas perguntas são extremamente importantes. Por quê? Principalmente em relação ao risco. Eu acho que o SAE, pelo menos, deveria monitorar e informar alguns boletins, sei lá, semanais. Olha, a estrutura da caixa d'água está estabilizada, estamos monitorando, não está afundando mais, a população fica tranquila, a gente está estudando uma manutenção das fundações, o caminho é esse, nós já cercamos o problema, que era o vazamento, não sei na onde, se essa foi a causa. Eu acho que fica um vazio de informação diante da seriedade do problema do reservatório. Eu acho que ele mereceria, pelo menos, um informe semanal de como anda o comportamento daquela estrutura, porque se cai, pode gerar estragos, né, nas estruturas, mas pode também matar gente. Isso é complicado. Então, eu não sei se nesse relato eu me adiantei até um pouco demais. Você mostrou um desmonte na questão dos próprios públicos, excesso de gasto desnecessário, né? Sem muita fundamentação, ou sem nenhuma fundamentação. Eu tentei trazer o desmonte de um serviço de limpeza pública e seu impacto nas contas do município, que, assim, arrebentaram praticamente uma autarquia, né? Drenando recursos que necessariamente não precisavam ter sido feitos dessa forma. Se a ideia era passar o lixo para o SAEG, vai devagar, passa a estrutura, monta um barracãozinho de manutenção dos equipamentos, dos caminhões, investe um pouco em treinamento, contrata um mecânico, mas você lavar a mão dessa estrutura, desmontar de uma vez só e passar a pagar um valor
absurdo por uma coisa que você sabia fazer, que era coletar o lixo, também revolta um pouco. Eu acho que isso é muito ruim, né? É um contra-exemplo do que você não deve fazer no governo. E, com certeza, você deve recuperar tudo isso aí com absoluta tranquilidade. Oh, desculpa, gente, eu estava com o microfone desligado. Esqueci. Acontece. Desculpem, vocês foram poupados de 2 ou 3 minutos da minha fala. Mas eu estava agradecendo ao Márcio José da Costa, ao Eugênio Ferreira, que está sempre com a gente, Luiz Falvo, Carlos Eduardo de Paula, a Miriam Bacarim, a Ciara Afonso. A Ciara, parabéns pelo seu dia de funcionário público. O Jonathan Alexandre, o Zé Américo Sarge, está sempre aqui com a gente, o Zé Ernesto Poli, Cláudia Troiano, o Ica Sampaio, a Rosária Francisca de Oliveira, a Isabel Del Vecchio, o Adriano Diogo, Coragem Bacarim, obrigado, Adriano, André Luiz Botino de Vasconcelos, André, um abraço para você. A Mônica Bacarim, o Regivaldo Pereira, outro funcionário público, né? O Carlos Roberto Ferreira, a Cláudia Guzmão, sempre aqui com a gente, a Sandra Mara Aguiar, a Kelly Martins, a Isabel Ferreira. Deixa eu colocar aqui uma fala da Kelly Martins, né? Nosso candidato a vereador. Os vereadores não são para verificar também o que o prefeito faz em 4 anos a cidade assim. Esses vereadores não viram isso também? Pois é, Kelly. Né? E não é difícil ver, hein? Está disponível. Não precisa fazer requerimento. Eu não fiz requerimento nenhum para obter essas informações. Né? Depois que a gente treina um pouquinho, é muito fácil pegar. Aliás, todo mundo pode entrar no portal da transparência. Né? Cíntia Bacarim, oi, Cíntia. Marina Cândido, Valdemar Dória, Bullock Walk, né, que me avisou agora que eu estava sem áudio. Desculpe, viu, gente? Às vezes a gente comete essas gafes. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Valdemar Dória, já falei. É isso. Né? Então, acho que eu não esqueci ninguém hoje das pessoas que participaram dessa fala, desse debate, esse debate que foi muito legal. Muito legal. Tá? Às vezes a gente fala, não, tem que privar. A gente vê as pessoas falarem, tem que vender tudo que é público, vender tudo que é estatal, né? Colocar a iniciativa privada controlando tudo. Às vezes, quando vende,
as coisas estatais, do Estado, né, do Estado no sentido mais geral, se vende a preço vil, beneficiando a iniciativa privada. Né? E, às vezes, mesmo quando se mantém estatal, se beneficia de maneira indevida a iniciativa privada. Então, essa simplificação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que tomar um pouco de cuidado e a palavra sempre a ser procurada. Isso é o mais interessante para a comunidade, é o que atende melhor o interesse público de toda a comunidade. Quando a gente fala comunidade, a gente está pensando na parte do Estado e na iniciativa privada, nas pessoas também. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que perseguir sempre. E não fazer essas loucuras de atender interesse de um, ou dois, ou três, usando o dinheiro de toda a comunidade. Uma boa noite a todos vocês e vamos em frente. Obrigado pela participação.